Olá, tudo bem? Porque é nojento um pregador da graça dizer que Apocalipse 1:10 se referiu ao sábado como o dia do Senhor. Gente, isso chega da ânsia. Isso é coisa imunda. Isso é coisa de uma pessoa tendenciosa. Isso é coisa de uma pessoa manipuladora. É coisa de uma pessoa que não quer passar informações verdadeiras aos seus seguidores. Isso dá pena dos seguidores, dele não, do que considera sábado como sendo o dia do Senhor, porque João era judeu, porque João fazia parte da nação de Israel, porque o povo israelita, os hebreus que receberam as leis e dentro dessa estava a guarda do sábado. Meu Deus, gente. Quantas vezes a gente ouve esses pregadores dizendo, Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Claro que a lei final ali foi só na mente dos que estavam se convertendo a Cristo, mas o símbolo maior da lei estava de pé até o ano 70, quando o templo caiu. Então eles usam essa passagem de Bíblia, Romanos 10:4. Tá vendo? O religioso que está aí dizimando, ofertando, buscando Deus em templo, fazendo orações de jejum e balalá, estão debaixo de maldição, porque o fim da lei foi Cristo. Então eles estão praticando uma obra morta que não existe. E aí? E aí, contraventor dos escritos bíblicos? O sábado no passado não foi dado uma lei para os judeus guardarem? João não aprendeu? João não recebeu o dom do Espírito Consolador, que foi derramado sobre eles nos últimos dias? Quer dizer que João não sabia que aquele negócio de guarda de sábado era coisa do passado, era coisa da lei? Quer dizer que em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João iria usar a palavra o dia do Senhor, que você acha eu achei só em uma passagem no Velho Testamento, que é no livro de Isaías. Só uma passagem, não tem mais nada. Quando você o resto vê falando do dia do Senhor, nas profecias, é só juízo, é ira, é cobrança de contas. Aí a pessoa usa de uma canalice, de uma patifaria, para dizer que Apocalipse 1:10 se referia ao dia do Senhor como sábado no passado. João quer dizer que não aprendeu nada. João foi outro Pedro da vida, foi um profanador, foi uma pessoa que desfez do sacrifício da cruz. O sangue derramado em favor dos judeus como renovação de uma nova aliança. Então assim está em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o título desse vídeo, porque é nojento um pregador da graça dizer Apocalipse 1:10 se referiu ao dia do Senhor. Por que pregador da graça? Porque eles se dizem mais atualizadinhos. O pessoal da religião não, teologia, isso eu nem toco mais no assunto, isso aí dá nem para falar. Mas os que se acham o último biscoito do pacote, olha, nós temos um entendimento mais atualizado, querendo justificar por quê? Porque se eles reconhecerem Apocalipse 1:10 como o dia do Senhor, o juízo de Deus, o tribunal que foi montado para julgar as 12 tribos de Israel, então a graça pregada por Paulo não tem mais valor. E aí eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que sentar no primeiro banquinho e aprender do Evangelho Eterno, e aprender a verdadeira escatologia consumada. E eles não vão fazer isso, o seu orgulho não vai deixar para fazer isso. Então em Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado, disse João na ilha de Patmos, eu fui tomado, eu fui tirado, eu fui levado, a consciência, o pensamento, o entendimento de João já não era mais dele, era de Cristo, né? Que foi quando ele voltou para o juízo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvia detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, ou seja, era Cristo. Voltou justamente para começar o juízo contra as 12 tribos de Israel. Porque assim foi dito, Jesus disse a Pedro, lá no início, né, lá em João capítulo 21, versículo 22, Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Né?
Por isso que João foi mantido vivo, para a volta de Cristo, para o tribunal de Cristo, né? Em Isaías, capítulo 58, versículo 13, no texto, eu estou com dois textos na tela, Almeida Corrigida Fiel e Nova Almeida Atualizada. Então, na Almeida Corrigida Fiel, se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, olha aqui, ó, e o santo dia do Senhor, não estava apontando como o dia do Senhor, o santo dia do Senhor, era um dia santo ali nesse... Só lembrando, tá? Que esse livro de Isaías, no capítulo 1, fala que esse livro foi escrito para Judá e Jerusalém. Isso não foi escrito para os gentios, tá? Então esse aqui foi escrito para eles lá. E o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, Agora eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, santo dia do Senhor, se aquele dia de Apocalipse 1:10 fosse se referisse a isso, João, como judeu, ele iria falar: eu estava no santo dia do Senhor. Não. Eu me achei no Espírito, eu fui arrebatado, eu fui movido no dia do Senhor. É diferente de santo dia do Senhor. Digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, e balalá, balalá. Fala para os judeus, João era judeu, tudo bem. Só que nessa época, Yeshua e Yahushua não tinha vindo ainda. Jesus não tinha derramado o sangue da renovação da aliança em favor dos judeus. Não tinha acontecido ainda. Jesus, conforme Paulo disse em Romanos 10:4, não tinha dado fim ainda à lei. Né? Não tinha ocorrido ainda o fim da lei. Mas quando ele ressuscitou, principalmente quando ele ressuscitou e foi assunto ao céu, e ele derramou, colocou, batizou os irmãos com o Espírito Santo, que foi o Consolador, dando para que eles viessem ser testemunha de Jesus, falar das grandezas de Deus e anunciar o grande juízo que estava chegando. Foi para isso que foi dado o Consolador. Então, por que em Apocalipse 1:10 João iria se referir ao grande dia do Senhor, terrível dia do Senhor, como sendo sábado? Se você, quando lê todo o livro do Apocalipse, você vai ver só tribulação, aflição, cobrança de conta, morte, fome, bebendo sangue. É simples, é só você entender, é só você ler. Quando você lê o livro do Apocalipse, o cumprimento das profecias. Né? Eu nem coloquei aqui, mas se eu colocar aqui um dia, quer ver? Pegar uma passagem de qualquer profeta, como sendo o santo dia do Senhor. Deixa eu ver aqui o que fala olha aqui, vou pegar Amós capítulo 5, versículo 18 ao 20. Veja se fala como santo dia do Senhor aqui, em Amós capítulo 5, 18 ao 20. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Não tem o santo dia do Senhor na frente, o cara pálida, o mentiroso, o canalha. Não tem aqui o santo dia. Ai dos que desejam o dia do Senhor, para que vocês desejam o dia do Senhor. Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Ou como se entrando em casa e encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão e não de claridade. Amós 5,18. E também tem aqui o Malaquias, né? Não é Malaquias 3,10 não, é Malaquias 4,5. Malaquias capítulo 4, versículo 5, veja. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Meu Deus. Cadê o santo aqui na frente, como quando você lê Isaías 58,13? Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor. Santo dia era um dia sagrado para o judeu.
Para os judeus. Até ter vindo Cristo para dar fim na lei, naquela consciência, porque a lei maior foi derrubada quando o templo caiu. Marcos capítulo 2, versículo 23 ao 28, veja o que Yahushua, Jesus Nazaré disse. Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas, a roça o milharal, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus, olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu, Jesus respondeu, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. 27. Marcos 2, 27. E Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é Senhor também no sábado. Será que João não estava no milharal comendo espiga de milho? Será que João não sabia que sábado não tinha mais valor nenhum, como no passado? Pregador da graça, você que anda vomitando, gorfando, regozijando, botando para fora, que Apocalipse 1:10 se referia a sábado. Só para mudar o entendimento do Apocalipse, só para mudar o entendimento do Evangelho Eterno, só para mudar o entendimento que tudo se cumpriu, só para mudar o entendimento que a graça pregada por Paulo foi maravilhosa, soberana naquele tempo, mas do ano 70 para cá, quando o Evangelho foi estabelecido, foi cumprido, ele se tornou o reino de Cristo eterno. Aí fica essas manipulações malignas, né? João capítulo 5, versículo 16 ao 18. Por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Sabe quem era o pai aqui? Era Cristo. Porque Jesus de Nazaré era só um véu que revestia um espírito, e aquele espírito era Cristo. E ele disse que o pai, que Cristo e ele trabalhava até agora, não tinha negócio de sábado e domingo. Por que então que justo quando Cristo voltou para o seu tribunal, para o juízo, João iria falar que era um sábado ou domingo? O próprio Cristo iria chegar em Joãozinho do amor e falou, Joãozinho, cabeça de bagre, você está parecendo os pregadores da graça? Uma cambada de mentiroso, uma cambada de profanador. Eu estou falando a respeito desse dia de Apocalipse 1:10. Você está querendo dizer, mas o sábado eu já dei fim. Eu não mostrei para você, quando eu estava revestido de carne, que o filho e eu trabalhávamos até aquele dia? Eu não te ensinei isso? Né, gente? Então é só pegar isso daí, né? 18. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo e balalá, 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 balalá. Colossenses, veja o que Paulo disse. Colossenses 2, versículos 16 ao 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Então quando o Cristo ressuscitou, acabou todas essas cerimônias de água, buscar Deus em templo, Shabat, acabou tudo. Acabou o negócio de sábado ser dia santo, acabou tudo. Acabou tudo. Só não acabou para os pregadores da graça. Volto a falar. Todos os que estão vomitando que Apocalipse 1:10, eu falo vomitar porque está dando nojo. Dá nojo de saber que pessoas tão esclarecidas estão nesse atraso. Dá nojo, tá? O que mais aqui? Romanos 10:4, o fim da lei foi Cristo, quer dizer, se o fim da lei foi Cristo, então por que João, sabendo disso, João ainda ia continuar tendo isso como dia de sábado, né? Isso eu estou falando dos pregadores que estão falando que sábado, Apocalipse 1:10 se referia ao sábado. Mas os outros protestantes pentecostais, eu não sei qual que dos é pior. Eles falam que se refere ao domingo. Aí eles usam Atos 16 alguma coisa, Atos 20 alguma coisa e 1 Coríntios 16 alguma coisa, para falar que o dia do Senhor era o primeiro dia da semana. Não, o primeiro dia da semana sempre foi domingo. O dia santo ao Senhor se acha só em Isaías 58:13. Você só acha lá. O sábado como sendo o santo dia do Senhor. Tem um santo na frente.
Mas João não disse santo dia. Ele disse assim, ó, no texto da Almeida Corrigida Fiel. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então foi no dia do Senhor. Deixa eu ler aqui para... Às vezes você nunca assistiu o nosso canal. Deixa eu ler Sofonias, capítulo 1, versículo só do 16 do 14 ao 16, tá? Mas depois você pode ler ele todinho, 14 ao 16. Olha cá como está. Sofonias 1. Veja se isso se referia a sábado. Está lá no passado. Está perto o grande dia do Senhor. Não está escrito, está perto o grande santo dia do Senhor. Não tem nada. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e de tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. 16. Dia de toque de trombetas, foram tocados 7 trombetas, e gritos de guerra contra a cidade fortificada e contra as torres altas, as 4 fortalezas de Antônia. E a cidade fortificada era Jerusalém. Então, eu vou deixar com você essa breve mensagem, porque é nojento um pregador da graça dizer que Apocalipse 1:10 se referiu ao dia de sábado. Tá bom? E eu peço, se foi útil para você, que você venha dar o joinha, venha comentar, compartilhar, venha se inscrever, ativar o sininho. Até a próxima. Um versículo só, Isaías 58:13, o santo dia do Senhor. Mas todas as profecias, inclusive Paulo falou, Pedro falou a respeito, Apolo falou a respeito do dia do Senhor, do grande dia, do dia do juízo, do dia D. Tá bom? Ó, atualize. Não compre gato por lebre. Não aceite ser manipulado por pessoas nenhuma, por ninguém. Não acerte o seu relógio com o meu. Eu falo sempre isso. Não acerte o seu com o meu. Vai lá nos escritos, assiste de novo, marca direitinho os versículos aí, e vai ler e tire suas conclusões. Tá bom? Um abraço, aperto de mão, um beijo de coração, até mais, tchau, tchau.